Boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para mais um Panorama Bíblico nesta terça-feira, com um ventinho, que prenúncio de chuva, mas tudo uma benção. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui. Pastor Arthur, boa noite para os ouvintes. Paz seja convosco, abençoados do Senhor, paz e graça, Maranata, glória a Deus, aleluia, boa noite. É uma bênção de Deus nós estarmos todos juntos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. É um prenúncio de chuva, mas a chuva, numa proporção moderada, ela é necessária. É o que traz a vida, é o que traz toda essa bênção do céu para cada um de nós. Amém. E hoje nós vamos continuar na bênção de Gênesis. Ô, Glória, nós só estamos em Gênesis, né, pastor? Glória a Deus por isso. Estamos e vamos permanecer por um bom tempo. Dentro do tempo cronos de Deus, nós não temos pressa. Nós temos que estudar livro por livro, versículo por versículo, sem pressa. Amém. Na calma e na serenidade que só a palavra de Deus tem no coração de cada um de nós. Mas antes de mais nada, nós precisamos pedir a direção de Deus nesse programa. Amém, pastora? A senhora está ansiosa para orar hoje, pastora? Eu estou ansiosa, sempre estou ansiosa para falar com o Senhor. Então vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir a direção, Pai, para que todo estudo seja direcionado pelo Espírito Santo, que não venha a ser conhecimento nosso, mas sim do alto. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos vivos e estarmos aqui, diante de Ti, para mais um programa, onde nós estamos lendo a Tua Palavra, que ela é viva em nossos corações. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja conosco nesta hora que estamos aqui e nos direcione para que nada venha sair das nossas bocas e sim venham todos ser inspirados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, e nos dá sabedoria, nos dá entendimento da Tua Palavra, que é o que nós precisamos. Nós precisamos conhecer o Pai para sermos um com Ele. Nós precisamos conhecer o Pai para termos intimidade com Ele. E através da Tua Palavra, que se cumpre o teu mandamento na nossa vida. E assim nós já te agradecemos e pedimos, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, pastor, nós paramos na quarta-feira passada. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer a irmã Rose, que mandou para nós uma Bíblia linda. Rose, né? Ai, desculpa, Cris, perdão. A irmã Cris que mandou para nós uma Bíblia, a tábua cronológica da Bíblia. Eu fiquei apaixonada porque eu já queria uma dessas, né? E ela mandou pra gente estudar, pra gente ler, e eu me apaixonei. Irmã Cris, tu és uma abençoada de Deus para nos abençoar. Grandemente. Eu já estava namorando essa aqui pela internet. Meu, ela é muito linda e como eu sou muito didática, quem foi professor sempre será professor. Hoje eu não atuo mais, mas já atuei. Então, assim, eu sou muito didática, eu preciso início, meio e fim para me entender. Eu preciso estar, assim, organizando, sabe, o meu pensamento. E essa Bíblia, ela é maravilhosa. Então, olha, irmã Cris, tu és uma abençoada de Deus. Muito obrigada por nos emprestar tua Bíblia. A gente vai... Olha, vai ler, estudar muito. Ler muito. A gente tem uma semana para ficar com ela depois. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Vamos lá, então, pastor, a gente parou. Um abraço para os nossos abençoados que estão aqui em Joinville, que estão no Rio Grande do Sul, que estão lá em Floripa. Todos esses abençoados, uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém. E hoje a gente continua, a gente estudou Gênesis capítulo 11, estudamos até o versículo 9, né? A nossa ideia era ter ido a descendência de Sem também, mas nós paramos até o versículo 9, onde a gente estudou sobre a Torre de Babel, sobre a construção dela, sobre o povo mesopotâmico, sobre o nosso querido Nimrod, né? Sobre todo esse povo abençoadinho aí. Que foram os responsáveis pela Torre de Babel, né? Que desafiaram Deus, que acharam que a força da mão de obra deles era suficiente para desafiarem Deus, para construírem algo que seria tão excelente, tão grandioso, que eles desafiariam Deus para que eles mesmos fossem adorados. A adoração antropocêntrica. Que não vou nem entrar no mérito, que tem algumas igrejas até que tem adoração antropocêntrica nos dias de hoje também. Mas assim, só para a gente relembrar o ouvinte, por que mesmo foi construída a Torre de Babel? Só para a gente retomar. Porque aqui, versículo 4, tem a resposta.
E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então eles fizeram essa torre e a própria Bíblia ela se auto-explica. Já está dizendo que eles fizeram a torre para ser adorado por todos, para ser honrados pela torre. Então, não serem esquecidos, né? Só que Deus não divide a honra dele e a glória dele com ninguém. E isso desde Gênesis até Apocalipse. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não tem como o homem querer... E sempre a ruína do homem foi quando ele achou que a adoração e que a honra não era Deus. Sim. Que a adoração e a honra era o homem. Sim. É a mesma coisa, dentro da casa de Deus, dentro da igreja. A gente não faz para a igreja, a gente faz para Deus. Sempre. Se a gente deixar de fazer para Deus e começar a fazer para a igreja, nós estamos fazendo culto onde a adoração é para homens, não para Deus. E Deus não tem sorte nem parte com isso. E Deus nunca a vai adoração é a Deus, Jafé. Jeová tem que ser adorado. Jesus é o caminho para chegar a Deus. E o Espírito Santo está com a igreja hoje. Amém. É assim que funciona e é assim que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que adorar. Eu até citei, acho que era quando a gente estava lá, Gênesis 1 ou 2, que quando a gente escreveu Deus é fiel no muro da nossa casa lá em Araquari, e passou até um irmão de uma outra igreja lá e disse: está errado isso aí, apaga Deus e coloca Jesus é fiel. Não, querido, adoração é a Deus. Somente quem é fiel é Deus. Jesus era Salvador, Redentor, por isso nós temos um único Deus, 3 caráteres de um único Deus, mas com caráteres totalmente diferentes. Deus, adoração. Jesus, o Salvador, o caminho, o remidor, e o Espírito Santo com a igreja hoje, que é o companheiro de caminho, que ele é o que cuida da igreja até a volta do noivo Jesus. Então, existe até algumas teologias diferentes, algumas músicas falam coisas diferentes, algumas correntes teológicas extremamente modernas falam coisas diferentes, mas nós temos que ter em mente o que a Bíblia traz. E o que a Bíblia traz é isso: adoração a Deus, Jesus é o caminho, e o Espírito Santo está com a igreja hoje para nos manter no caminho. Amém. Ele que nos convence do pecado, né? Não podemos sair do que a Bíblia nos traz. Isso não é conjectura minha, pensamento meu. Isso é o que a Bíblia traz para nós. A palavra do Senhor fala, né? Então vamos começar a fazer a leitura, pastor. Com a sua voz linda, maravilhosa. Tá bom, então os descendentes de Sem. Então vamos lá no capítulo 11, versículo 10. Essas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos, e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos, e gerou Peleg. E Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos, e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos, e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos, e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos, e gerou Terá. E Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos, e gerou Abraão, Naor e Arã. Queres que eu continue lendo para a gente só terminar o capítulo 11? Seria interessante. E daí, então, vem os descendentes de Terá, que daí entra toda a nossa história, né? No 27. É como se a partir do 27 houvesse uma... Não ia falar agora, né? Tá, vamos terminar. Termina. Ora, essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus.
E Abrão e Naor, eu li Abraão, desculpa, mas aqui ainda ele era Abrão, né? Abrão. Ele não havia trocado, Deus não havia trocado o nome dele ainda. E Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome das esposas de Abrão era Sarai. A gente até não consegue dizer muito, né? Porque a gente já tá com aquele nome gravado, Abraão, e a gente acaba não conseguindo falar o antigo nome dele, né? Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão e seu filho, Eló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Arã. Que é o nome mesmo, o local é o mesmo nome do filho, né? Então, pastor, aqui nós vamos ter quem? A descendência de Sem, que vai gerar através da descendência de Sem, que é a descendência mais do que abençoada pelo pai, por Noé. A gente tem a descendência aqui. A gente tem, eu queria dizer ali no versículo 27, até o capítulo 11, a gente tem o início da humanidade. Sim. Né? Então a gente pode dividir Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente tem o início, a origem, a criação, em termos de humanidade. Aqui do capítulo 12 até os 50, a gente começa a ver a gênese da história do povo judeu. Exato. Que começa com alguém como Abraão, a gente vai ver aqui depois no 12. Aqui a gente começa aqui, o versículo 27. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá era pai dele. Terá era alguém que era, na verdade, o Abrão, né, na época ainda, ele vivia na Mesopotâmia. Ele vivia entre a civilização caldeia. Eles não eram um povo convertido, eles eram um povo pagão. Eles eram um povo que eles tinham outros deuses. Porém, o chamado de Deus na vida de Abraão é o chamado que tira ele do meio desse povo. Porque ele vivia no meio de um povo que, não, além de não adorar a Deus, eles ainda perseguiam o povo de Deus. Eles eram idólatras, não havia aquelas pessoas que cultuavam um Deus diferente dentro da Mesopotâmia, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram, inclusive, a civilização mesopotâmica, até quem não adorava os seus deuses, eles eram utilizados como sacrifício para os próprios deuses deles. Eles não tinham nenhum tipo de tolerância com outros povos. Exato. E o Terá, ele morava dentro da Mesopotâmia e ele decide sair e ir morar em Arã. Arã, mas não confundir, bem como diz, não confundir com o filho dele que morreu. Porque o local que eles foram morar se deu o nome de Arã, né? O nome do filho que dele. Quer dizer Arã, eu procurei aqui o que quer dizer Arã, agora eu não tô achando na minha anotação. Mas vai que eu já acho. Arã, aqui. Pode falar. Arã não achei ainda, vai que depois eu acho. Então, assim, Arã seria uma região ali, uma região onde seria mais ao norte da Síria e ao sul da Turquia. Seria a região mais ou menos aonde eles foram, a região de Arã. Então, eles peregrinaram. A ideia de Terá, quando eles saem da Babilônia, era ir para Canaã. Só que quando eles chegam em Arã, a abundância de uma crescente fértil que tinha ali, a abundância de recursos, aí o Terá resolve se estabelecer em Arã. E só que a outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, tem o Naor, que é pai de Terá. E tem o outro Naor, que é o filho de Terá, que é um irmão de Abraão. Eram 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã morreu, mas antes de morrer ele teve 2 filhas, Milca e Isca, se eu não me engano. E aí o tio, Naor, casa com Milca, uma das sobrinhas. Com a sua sobrinha. Uma das sobrinhas. Só que daí não confundir esse Naor, que é irmão de Abraão, com o avô Naor. Porque às vezes tem gente que diz assim, houve um erro na Bíblia porque tem os 2 nomes iguais. Não houve erro nenhum. O que há, por isso que é bem explicado a genealogia. É isso que eu ia comentar contigo.
E do capítulo 10 até o 26, ele vai trazer toda a genealogia para a gente poder entender essa diferença, quem é um, quem é o outro, porque se repetem os nomes, então vai trazer no capítulo 11, do versículo 10 até o 26, que são os descendentes de Sem, vai trazer essa genealogia para a gente poder entender, né? É que a gente entende bem isso, até o próprio, eu vou pular um pouquinho, até o próprio livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Por que o Evangelho de Mateus começa pela genealogia de Jesus? Porque para o povo judeu é muito importante saber a genealogia. Então, como o Evangelho de Mateus ele foi direcionado para apresentar Jesus como o Messias ao povo judeu, ele já tem essa preocupação de trazer a genealogia de Jesus. Sim. Porque às vezes o pessoal questiona, mas por que só o livro de Mateus traz genealogia, os outros não trazem especificamente? Porque ele foi direcionado. Cada um dos evangelhos foi direcionado a um povo. A um povo, exatamente. O único evangelho universal é o de João. O João não foi específico. Agora a gente tem o de Marcos, que foi para o povo grego, e para o povo romano a gente tem o de Lucas. Então a gente tem especificações diferentes. O Deus foi tão precioso que ele deixou direcionado para alguns povos e deixou o evangelho do discípulo amado para a humanidade. Por isso que ele já apresenta Jesus de uma forma muito própria. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa forma única como Deus utiliza João para escrever o evangelho é maravilhosa. Mas o de Mateus não. O de Mateus, em conformidade com que a gente tem vários livros da Bíblia, ele traz a genealogia de Jesus para apresentar Jesus como o Messias, aquele que tem, porque o Messias, segundo os profetas do Velho Testamento, viria da descendência de Davi. E ele apresenta a descendência de Jesus vindo da raiz de Davi. Então, ele é aquele de quem todo o Velho Testamento apontava. E aí só não entende quem não crê. Exatamente. Então aqui ele vai, né, um dos descendentes de Sem, o que a Bíblia traz? Vai registrar todo esse desenvolvimento da continuidade da criação da humanidade, né? Ou seja, da humanidade mesmo. E também ele vai enfatizar que a linhagem de Sem teria relação especial direta com Deus, né? E tu sabe, né, pastor, que eu não poderia deixar de dizer que ele vai introduzir a genealogia de Terá e de Abraão, né? E eu não pude deixar de procurar o que significa Terá. Maravilhoso. O nome Terá. Aí o que eu consegui achar procurando? Terá quer dizer estação, posto. Ou seja, uma estação, um tempo, um posto que ele ficava para poder se desenvolver. Aí, para poder desenvolver, não. Para poder participar daquele momento que ele vivia, né? Um posto, uma estação. Aí eu fui procurar o que dizia Abrão. Por que Deus troca o nome de Abrão para Abraão? Né? Tu tem até que cuidar, não falar errado. Aí eu fui entender essa diferença. Abrão quer dizer que ele é pai de um povo só. E naquele momento Abrão era chamado pai de um povo só. Mas Deus disse que ele não seria pai de um povo, ele seria de uma humanidade. Então ele troca para Abraão, que quer dizer pai de muitos, pai de multidões. Então por isso que Deus troca, vai trocar mais à frente. Ainda não trocou o nome dele, né? Mas vai trocar. Até porque Sarai era estéril, então não teria como ele ser pai de um povo naquele momento ali, né? Inclusive o nome dela, de Sarai para Sara. Então isso que eu fui fazendo as minhas anotações. E ali no 11:10 eu vi assim que 2 anos após o dilúvio, a palavra diz 2 anos após o dilúvio, ele estabelece um tempo para computar essa genealogia que continua seguindo, né? Então Deus é muito preciso, muito detalhista. Foi 2 anos após o dilúvio, então para localizar que tempo foi, que momento foi. Tudo está escrito. Isso. Outra coisa que eu percebo também, pastor, lendo, que assim, gerou filhos e filhas. E não é citado o nome das filhas. E eu fui pensando, mas por que a palavra diz que gerou Peleg filhos e filhas? Porque para a palavra, o nome delas não significava tanto em relação àquele que foi gerado. Aí já é uma questão mais cultural judaica, por causa do patriarcado judaico, onde o sobrenome do marido, ele é preponderante ao sobrenome da esposa. Na verdade, assim,
Vamos analisar o que tem até a cultura nos dias de hoje. Mas só um pouquinho, pastor. As filhas não tinham linhagem direta com Cristo. Ou seja, não era uma linhagem messiânica. Então, por isso que elas também não eram citadas, né? Sim, mas é que daí essa herança greco-romana e ainda a herança semita, a herança desse povo também, há 50, 60 anos atrás, ou menos ainda, até no nosso país aqui. Você casou, você não tinha opção de optar pelo sobrenome que você ia usar. Não, casou, então tá, vai o sobrenome do seu pai, o sobrenome que vem da família do seu sogro. Exato. O sobrenome da sua mãe vai ser suprimido. Sim. O sobrenome... Das então filhas. havia toda essa supressão do matriarcado. Havia simplesmente o patriarcado e acabou. É o sobrenome do pai e o sobrenome do sogro, que advém pelo marido, e acabou. Como uma propriedade. Hoje já existe. Você vai colocar o sobrenome, daí vai ser perguntado, você vai escolher como vai colocar o seu sobrenome. Mas isso não é uma opção que há 40 anos atrás nós tínhamos. Sim. Ou mesmo há 30 anos atrás. E quando nós Casou, casamos, eu tive que adotar outro você sobrenome. passou a ser minha propriedade. Sim, passei a ser sua propriedade. Então, a gente às vezes a pessoa está analisando aqui, poxa, a gente está analisando em Gênesis e alguém critica. Não critica, desculpa, eu usei a palavra errada. Alguém vai lá e faz essa anotação. Poxa, mas como eles eram machistas e tal. Mas querido, há 30 anos atrás você não tinha essa opção aqui também. Então, e não é uma questão que, não sei, no meu ponto de vista, não é uma questão machista ou não, é uma questão cultural. E quando a gente entra em questão cultural, isso vai muito da cultura de um povo. Então não é questão de certo ou errado. É a cultura daquele povo e tem que ser respeitada. E está tudo bem. Então, mas essa construção que a gente vê aqui a partir dos nomes dos homens, isso perdurou muito tempo. É porque teve um aumento drástico da população naquele momento, né? E até fiz uma anotação dentro dos estudos. Uma anotação maravilhosa. Que assim, ó, eu até vou ler aqui, se a gente calcular que cada uma das famílias, né, das 10 gerações que fala aqui, dessas 10 gerações. Dessas 10 gerações aqui que vieram de Noé até aqui. Isso, de 100 ali, né? Se cada um tivesse, cada geração, dessa 10ª geração tivesse 10 filhos, quando chegasse na geração 11ª geração, chegaria quase em torno de 300 milhões de pessoas. Por isso eles acharam que com toda essa força de trabalho que eles tinham, eles podiam desafiar Deus. Exatamente, porque eles eram muito populosos. A partir de agora a honra será para homens. Nós vamos construir algo, vamos edificar algo onde nós seremos honrados. Então, é esse desafio que eles fizeram aqui, na primeira parte aqui, até o versículo 9, dentro do capítulo 11, é esse desafio. Nós vamos fazer algo onde seremos honrados pelos que... Ou seja, nós vamos ser orgulhosos do que nós fizemos e queremos ser honrados por isso. Mas aonde está Deus? Aonde está Deus? E eles disseram, nós não queremos mais ser espalhados, nós vamos ser um só povo, uma só nação e nós vamos fazer tudo que nós pudermos. Deus vai lá e simplesmente troca a língua. Sim. E aí os espalha. É lindo, Deus não precisa fazer muita coisa, é só usar a sua onipotência. E sabe, pastor, quando eu fui ali lendo, como eu te digo sempre, né, todo ouvinte sabe que eu procuro a questão dos nomes, né, eu fui procurar o que queria dizer Eber, porque de Eber, né, vai gerando, e o que significa cruzar, ou seja, naquele momento ali, quando fala que os descendentes de Sem estavam lá no 1,14, no versículo 11. Quando completou 30 anos de idade, tirou Eber. Isso, que está lá no 11,14. Por que eles puseram o nome de Eber? Porque nesse momento, Eber significa cruzar. E eles estavam cruzando a terra, indo direto migrando para o sul, ou seja, cruzando o Eufrates, entendeu? Então, por isso que o nome dele foi Eber, porque nesse momento eles estavam já saindo. Porque foi o momento onde eles estavam deixando a crescente fértil, onde eles estavam entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, e fazendo uma migração. A migração pelos rios ali, cruzando os rios. Por isso que o nome dele foi Eber. Porque, na verdade, a maioria desses nomes, a gente pegar um por um dos nomes que a gente começou desde que... Todos os nomes, geralmente, é algum acontecimento. Daquele momento. A criança nasceu e estava acontecendo tal coisa. Então, aquilo ali marcava não apenas o nascimento, mas o período, o que estava acontecendo. A gente tem aqui o Peleg, que é a separação de terras. Dizer,
Eu já me adiantei aqui, É. mas é que eu estava esperando. Eu não sabia se tu tinha mais uma das anotações abençoadas aqui ou não. Não, o Peleg quer dizer separação das terras, né? Aonde a gente fala da deriva dos continentes, que a gente Isso. estuda lá em geografia, lá quando a gente está na escola, que os continentes começaram a sua deriva e eles se separaram. A Pangeia já começou a se separar e veio os continentes que nós temos hoje. Foi na época em que o Peleg nasceu. Exatamente. Por isso que Peleg significa separação de terras, porque foi justamente ele nasceu quando as terras estavam começando essa deriva dos continentes. Exatamente. E daí a gente vai lá para 1:26, que fala sobre Abraão, Naor e Arã, né? Que foram os 3 filhos de Terá. E o que eu percebi, assim, o quanto eles foram importantes para a história bíblica, né? Se tu pegar, por exemplo, Abraão é pai exaltado, ele seria a patriarca da linhagem escolhida, ou seja, Abraão, ele vai ser trocado o nome lá no capítulo 17, né? Que quem dele é Abraão, ele vai ser trocado o nome. Então, Naor, ele é um ancestral de Rebeca, que vai mais lá na frente casar com quem? Com Isaac, né? E o Arã é o pai de Ló. Então, assim, os 3 filhos de Terá tiveram uma importância gigantesca no Velho Testamento. Por isso, a partir daqui a gente começa o início do pai de multidões. A gente começa Exato. a partir do 12 aqui, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, possivelmente depois do intervalo. A gente vai entrar no 12. Ai, meu Deus, já está na hora do intervalo. A gente vai entrar no capítulo 12, onde a gente vai começar, aí sim, a história do povo judeu. Por quê? Porque o pai de multidões, o pai na fé, aonde o povo judeu se remete como pai, e que na verdade o cristianismo advém também né? Tem uma raiz em Abraão, e aí a gente vai ter toda a história judaica. Jesus, quando esteve aqui na terra, praticou o judaísmo, só inaugura o cristianismo após a vitória na cruz, quando ele vai remir mesmo a humanidade. Sim. Então, mas o Abraão, ele passa a ser pai de multidões e pai na fé. Sim. De todos nós. De todos nós. Porque o exemplo de fé que ele deu, o que aconteceria se fosse o de nós lá? Ai, pois é. Nós pegaríamos nosso próprio filho e o levaríamos para cima de um monte para sacrificá-lo? Nós, quando nosso filho, mas a fé dele vinha na hora que o filho disse para ele: pai, onde que está o cordeiro para nós sacrificar? A resposta: Deus proverá para si o cordeiro. Amém. Que um dia eu tenha 1/10, 1/1000º da fé que esse homem teve. Exatamente. É verdade. Né? Então a gente já foi lido até o 32, certo? Isso. Pastor, a gente tem aqui na Bíblia da Reforma. Eu queria perguntar, tem uma anotação preciosa para nós antes da gente ir para o intervalo? É bem interessante que está escrito aqui na Bíblia da Reforma, que diz assim, ó, que ele faz um resumo do 10 e olha até... que foi muita luta para gostar dessa Bíblia, né? É verdade, eu não gostava dela, mas eu amo ela agora. Não é que eu não gostava da Bíblia em si, é porque era difícil de achar nela. Agora, depois que tu consegue didaticamente se achar, ela fica maravilhosa. Então, assim, ó, o que está escrito lá? Tipo, um resuminho do capítulo 10 até o capítulo 26 diz assim, ó. O pecado pesa sobre a raça humana e a expectativa de vida é drasticamente reduzida. Porém, esse trecho nos assegura de que a prometida linhagem messiânica continuará ao longo da história humana. Então, o que quer dizer? Ele está resumindo que Jesus vem dessa descendência e vai continuar. Aí ele coloca sempre uma oração. E aonde que está essa linhagem messiânica? Gênesis 3:15. Eles só não colocaram ali. Sim. Porque eles falam da linhagem messiânica ali, mas eles não estão falando aonde. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem a primeira profecia messiânica, aonde fica colocado ali que Deus disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a serpente. E a serpente sabia, opa, alguém que vai pisar na minha cabeça vai nascer da mulher. Por isso que ele foi e trabalhou no coração de Caim. Para que Caim matasse Abel. Então, mas não sabia que era Jesus. Então ele não sabia quando aconteceria, mas ele sabia que viria da semente da mulher, viria um remidor que ia pisar na cabeça dela. Então, aí por isso que quando ele fala assim, porque de repente a gente falando assim, ó, a linhagem messiânica, poxa, mas ainda está aqui em Gênesis capítulo 11, então eu acho que é importante, a gente falar mas a primeira linhagem messiânica. Mas como linhagem messiânica? Se nem os profetas tinham sido levantados, não existia nenhum culto, nenhuma nação judaica ainda, como que existe essa promessa do Messias? A promessa está lá em Gênesis 3:15, a primeira profecia messiânica, a primeira profecia sobre o Messias
já estava em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por esse motivo tem esse comentário na Bíblia de estudo ali, e por esse motivo a gente já sabe que haveria um remidor. Haveria alguém nascido de mulher que iria pisar na cabeça da serpente. E iria nos remir. E a preocupação do diabo em nasceu a primeira semente da mulher, nasceu Caim. É esse. Esse vai pisar na minha cabeça. Então eu vou lá e vou corromper ele. Amém. Vamos para um breve intervalo? Amém. Assim seja. Glória a Deus. Até já, amado Senhor. Voltamos então, nosso breve intervalo. A gente queria mandar um alô e um agradecimento para quem está nos escutando. A nossa amiga Soraya, que ela é a nossa ouvinte de todas as terças-feiras, está sempre junto conosco. E queremos mandar também um abraço para Curitiba, o pessoal de Curitiba que está escutando, São José dos Campos, São Paulo, Joinville, Araquari, Barra do Sul. Quem são mais? Floripa. Um alô pro seu Edson, Caçapava, meu amigo Ayrton, o seu Adelmo, sempre no coração da gente. Obrigado pelo apoio de vocês. Professor Vanderlei também, muito obrigado pelo apoio de vocês mesmo. É muito importante. Meu amigo Luiz Carlos, um abração forte. Deus abençoe vocês. Estão interagindo aqui pelo meu celular. Um abraço no coração de vocês. E, pastor, só para os ouvintes saberem, como que baixa o aplicativo no app da rádio no celular? Seja através do... Ele tem tanto para o iPhone quanto para Android. Pode baixar ali, é Rádio Resgate o aplicativo. Você vai lá no app direto? Vai lá no app, daí você pode ouvir ele pelo celular, aí você já loga no carro, em casa você pode tanto pelo aplicativo, ou então se você pode entrar no site da Rádio Resgate também. Aí se você quiser interagir pelo aplicativo, pelo WhatsApp da rádio, é 999-417750. E se quiser utilizar o Instagram, é rádio.resgate com 2 T's. Então, só para relembrar aqui, o WhatsApp da rádio 999-417750 ou pelo Instagram, rádio.resgate com 2 T's. Pastor, para começar agora o nosso segundo bloco, nós temos uma pergunta aqui da nossa amiga Soraya que está nos escutando. Ela fez uma pergunta assim, ela fez para mim, mas eu vou passar para ti, porque quem responde as perguntas é você. Nós somos uma só cara. Ela colocou assim, ó, uma dúvida, messiânica vem de Messias? Sim, porque Messias, Meshiach em hebraico, significa aquele que eles estavam esperando que viria ser o Salvador. Aquele que viria para Israel para ser o Salvador. Na verdade, sim. Tem gente até que não gosta muito que faça essa comparação, mas é uma realidade. Nós, cristãos, a gente está aguardando a chamada, em grego, parúsia, que é a segunda vinda de Cristo. Porque sim, Cristo já veio, ele remiu todos nós, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por um homem ele teria que ser retirado, nós teríamos que ser comprados, remidos. Nós somos comprados e remidos, todos os nossos pecados, toda a escrita de dívida que havia com o inferno, nós fomos resgatados por Jesus. Para nós, Jesus já veio e nós estamos aguardando a segunda vinda dele, que se chama parúsia, em grego, para que ele venha buscar os seus, no arrebatamento da igreja. Para os judeus, esse segundo será o primeiro, porque eles não creram que Jesus já veio. Sim. Então eles ainda aguardam o Messias. Nós cristãos temos uma outra ótica, uma outra visão baseada em Cristo. Tanto que o Novo Testamento não tem validade para o povo judeu. E ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala messiânico, está falando a profecia de que alguém viria para remir e para salvar o povo, que seria a profecia sobre o Emanuel, o Deus conosco. Deus enviaria, Deus desceria dos altos céus e remiria, salvaria o seu povo. Então isso para nós cristãos já aconteceu, fomos resgatados por Cristo e esperaremos uma segunda vinda dele para o arrebatamento da igreja. Então são teologias similares, mas diferentes para o povo judeu e para nós. Eu não posso, pastor, deixar de dizer que a nossa filhota Manu está escutando. Amém. Mãe, estou escutando. Beijo, minha filho. filha. É isso aí, ficar ligada com o Senhor, se esvaziar do mundo e se encher Glória de Deus a cada dia mais.
porque sem Cristo nós não somos nada, sem a presença de Deus nós não somos nada, sem a doce presença do Espírito Santo. Eu sou prova viva que nós não somos nada. E nem ninguém. E ninguém. Amém. Com Deus tudo, sem Deus Nada. Amém. Então agora vamos seguir, pastor. Amém. Vamos entrar então em Gênesis 12. Gênesis 12. O chamado de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Pode. A senhora permite? Sim, pode ir. Então o Senhor veio a Abraão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Vou pedir para a pastora continuar aqui. Tá, eu estava olhando aqui a minha anotação. Qual versículo que você parou? Vai continuar no 6. É que a garganta não está muito legal. Ele estava gripadinho, ele estava com febre hoje, só pelo Senhor mesmo. Agora já passou, né? Então vamos lá. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, e ele apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão viajou, indo adiante para o sul. Quer parar aqui ou quer ir, pastor, mais? Não, pode. Podemos ir? Então tá, depois a gente continua. E depois vem Abrão. A gente conhece, só para fazer uma analogia aqui, a gente conhece bem esse chamado de Abraão, né? Eu até ia comentar que tu é fruto de um chamado como foi de Abraão, né? Quando nós éramos... Quando a gente estava lá, assim, ó, aplicação prática do chamado de Abraão. Isso. Né? Vamos atualizar e colocar uma aplicação prática do chamado de Abraão. Quando Deus nos chama para fazer algo, a gente não deve se demorar, a gente não deve ser o profeta Jonas e querer ir pro... Deus chamou para a esquerda, você vai para a direita, Deus chamou na direita, você vai para a esquerda. Não. Nós temos que ser obedientes porque Deus tem algo para nós. E assim, se nós usarmos o nosso livre-arbítrio para sair para longe de Deus, aí seremos como o filho pródigo. A gente vai andar por lugares que Deus não tinha programado para nós. A gente vai se alimentar de coisas que não devia. Vai passar por algo que não é necessário. Deus tem algo melhor para nós. Há 23 anos atrás, Isso. nós estávamos na sala do meu sogro. Não, na realidade 24 anos. 24 anos atrás, nós estávamos na sala do meu sogro, lá no Rio Grande do Sul, a 1.200 quilômetros daqui. E um profeta de Deus, eu não acreditava na Bíblia e muito menos acreditava, tinha raiva dos aleluia, que eu chamava os crentes de aleluia, por isso que Deus pega as coisas loucas desse mundo e transforma em pastor, graças a Deus. E um profeta de Deus veio e falou comigo, falou com a minha esposa naquela sala, e Deus usou a boca dele para dizer assim: meu filho, o teu chamado é como o chamado do meu filho Abraão. Eu não tenho nada contigo aqui na terra dos teus pais. Você vai ter que ir para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu te tornarei meu pastor e tu vai cuidar de ovelhas, tu vai cuidar do meu povo lá. Exato. Há 24 anos atrás, Deus me chamou e me mandou. Eu vim 1.200 quilômetros de distância por uma palavra liberada de Deus na minha vida, e eu nem crente era, mas eu sabia naquela sala que era Deus falando comigo. Nós não servimos a Cristo ainda, nós frequentávamos em função de que meu pai tinha uma chácara, tem até hoje uma chácara, e ele fazia os batismos dos irmãos da Assembleia, por ser amigo do pastor. A batismal da Assembleia na chácara. Era na chácara do meu pai, continua até hoje, né? Então nós não servíamos a Cristo. Mas eu não era convertido. Nem eu era convertida, nós fomos. Inclusive eu discutia muito com ele sobre a Bíblia. Nós fomos nos converter depois
aqui, né? Aqui. Eu fui para Cristo em Porque o chamado de 2002. Deus era aqui. Exatamente. E o que eu entendo disso tudo, pastor? E ouvinte, assim, ó, Deus tira a gente da onde a gente não é. Porque Deus, Ele cuida tanto que se nós permanecêssemos lá, talvez não servíssemos a Cristo. Não era o propósito de Não Deus. era propósito. Como Então, não era o propósito de Deus deixar Abrão, na época ainda não era Abrão, no deixar meio- Abrão no meio de um povo pagão. Sim, eles eram idólatras, Os né? pais dele eram pagãos. Uhum. Mas ele tinha no coração que aquilo não era para ele. Sim. Ele já tinha isso no coração. Até ali chegou essa herança toda de Noé, essa herança toda da descendência de Sem. Muitos se desviaram. E aí o que eu aprendo com isso? Sim. Para me aplicar. Não importa que eu esteja no meio de um povo de coração impuro. Não É. importa que o mundo ao meu redor ele seja um mundo impuro, um mundo de mentira, um mundo de falsidade. Eu não posso deixar a maldade que está fora penetrar no meu coração. Como aqui, a gente pode perceber que Abrão era um homem de coração puro, Sim. era um homem de bom coração. Mas pastor, o senhor consegue ver isso aonde? Eu consigo ver isso no momento em que Ele já sabe. começaram a crescer muito. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, os pastores de Ló, os pastores de Abrão começaram a discutir, começaram a brigar, porque o local onde eles estavam morando já não comportava todo o rebanho, e era muito. E aquele local que eles moravam, pastor, era um local que Deus tira Abrão de um ambiente de idolatria que ia gerar o quê? Condenação e morte para ele. Tira ele de lá para que ele pudesse fazer a obra que Deus tinha para ele. É o Algo que está Deus tinha falando. programado para ele. Muitas vezes nos tira do meio de um lugar que é de condenação e morte para nós e nos leva para um lugar onde ele tem um propósito Deus tem propósito. em em todas tudo. as coisas. Nada, tem uma folha se mexe. Aí, só para completar ali, que o Abrão tinha um coração bom, e aonde que a Bíblia mostra isso? Ele tinha um coração tão bom que ele disse para Ló: ó, os nossos pastores estão brigando aqui, e assim, ó, tem todo um lugar aí, eu não vou escolher. Então, ele era o tio. Quem teria o direito de escolher para onde ir? Era ele. Ele abdica do direito dele e fala para o sobrinho: você escolhe aonde você quer ir. Aonde você for, eu vou para o outro lado. Então não tem problema. Aí o filho dele, o neto dele, o sobrinho dele faz o quê? Olha para onde seria Sodoma e Gomorra, sabe que lá tem um povo impuro, sabe que lá tem um povo que é devasso, moral e sexualmente, mas as campinas lá eram muito férteis. Lá havia muito dinheiro. Ele disse: não, eu vou para lá. Não me interessa que lá seja moralmente ruim, mas para negócio vai ser muito bom, e ele vai e se estabelece lá. Exato. E aí o que acontece? Abrão vai para o outro lado, para não dar briga entre os pastores, tudo. Não. E aonde foi Abrão, Deus colocou a mão e prosperou ele. Já o coração do Ló não era como o coração dele. Exatamente. E mesmo assim, Deus ainda dá o escape para ele lá em Sodoma e Gomorra. E daí a gente fica pensando assim, né? Mas Abraão tinha os favores de Deus, e não é isso. Porque Abraão tinha favores de Deus. Não. Bem pelo contrário, Deus mostrou que tinha misericórdia e graça, retirando ele de dentro de um contexto pagão e se tornando, tipo, vivendo relações pagãs, e daí ele separa ele dessas falsas crenças para viver a promessa da graça de Deus na vida dele, ou seja, que ele ia gerar graça. Então tira ele de lá, né? Aparta ele de Para lá. viver as promessas de Deus, primeiro tem que obedecer. Sim, tu tem que ser obediente. E quem é obediente tem um coração renovado, diariamente pelo Senhor, mas tem que obedecer. Deus mandou sair da terra, sair da parentela e ir para onde Deus ia mostrar. E Deus foi direcionando ele. Quando ele falou sai, quando Deus fala ali sai, né? Ele coloca todo esse contexto, né? E a gente agora recebeu um WhatsApp aqui também do nosso filho Caleb, que está nos escutando. Não posso deixar de mandar um beijo para ele também. Beijão, filhotes abençoados. Manu, Caleb, filhotes abençoados. Beijo no coração. Beijo no coração. Isso aí, filho. Escutando a palavra de Deus. Porque está escrito aqui, ó, versículo, capítulo 12, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Então, e Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, a Deus, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Então, assim, o que é? Naquele momento, no Velho Testamento ali, ele realmente erigia, juntavam pedras,
fazia um altar e faziam sacrifícios no altar e se direcionavam a Deus. Era a forma de adoração que eles faziam lá. Sim. Modernamente, para nós fazer um altar, Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Ô, pastor, e assim, Então, ó, é chamado a intimidade com Deus. Erigir um altar nos dias de hoje é você erigir um altar de oração e adoração a Deus. sim. E assim, ó, aqui prova que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé. Quando Abraão sai e não sabe nem para onde ele ia, para onde que Deus levaria ele, ele mostrou que o maior que ele tinha dentro dele era fé nas promessas do céu. Então a gente não é salvo. Mostra aqui que a gente não é salvo pelas obras, mas sim pela fé, porque ele teve fé, ele saiu sem saber para onde que ele ia, Eu vou até fazer um parênteses aqui, ou um adendo, como a gente fala às vezes. Por exemplo, o livro de Tiago, na Bíblia, ele foi um livro que foi muito discutido porque até entre os pais da igreja lá atrás, nos concílios, quando foram montar o cânon sagrado, que o livro de Tiago não deveria entrar, porque ele prega muito sobre obras do livro de Tiago. Sim. Só que, na verdade, o que se fala no livro de Tiago e o que se deve entender das obras na palavra de Deus é que as obras, elas não servem para a salvação, mas elas são uma extensão do salvo. Uma extensão da fé. A graça é que nos salva. Na graça sois salvo. Então, nós somos salvos porque há uma misericórdia de Deus derramada sobre cada um de nós, porque não há mérito em nós para sermos salvos. Não. O mérito está em Deus que nos deu a salvação por Cristo Jesus. O mérito não é nosso. Sim. Porque se o mérito fosse do homem, ninguém mereceria ser salvo. Sim. Por isso que o homem Deus desce, Emanuel, e nos salva pelo seu próprio sacrifício. Agora, aquele que é salvo, ele tem obras não porque ele acha que elas podem salvar, ou muito menos que podem engrandecê-lo. Ele tem obras por amor. Porque eu fui salvo por Cristo. Amém. Mas eu quero levar Cristo para os outros, para que os outros também sejam salvos. Eu vejo alguém passando necessidade. Eu não vou ajudar ele para tirar um selfie. Eu vou ajudar ele porque eu amo ele. Eu vou ajudar ele porque ele precisa. Exato. E porque Deus me abençoou para abençoar a vida do outro. Isso Pastor, é o isso segundo mandamento. Amar o próximo como? A ti mesmo. Só que essa questão assim que você falou, abençoar o outro, né? Deus não nos dá nada para nós. Ele dá tudo para a bênção de alguém, de outrem. Ou seja, eu sou abençoada, mas eu tenho o dever de abençoar alguém. Porque a bênção ela não vem só para ti. É como uma cura. Uma cura não vem do uma doença. No meu caso, eu tive uma enfermidade. Essa enfermidade trabalhou na minha vida, no meu ser, em tudo que eu tenho de Deus, assim. Hoje são outras visões. Mas Deus me usou através dessa enfermidade para que ele fosse levado em outros lugares. Porque todos nós somos instrumentos de Deus. Então, prova isso. Nós não ganhamos nada para nós ganhamos sempre para outrem, né? Ajudar alguém. É outra coisa que até eu vou ter que falar esse adendo. Por que eu não sei? Mas eu já aprendi que eu não questiono, só falo aquilo que Deus fala para ouvir. As pessoas falam muito de forma do entendimento humano o que é digno e o que é indigno para Deus. Sim. Só que quando eu examino as Escrituras para saber o que é digno e indigno para Deus, é diferente do entendimento que a maioria das pessoas que tem entendimento do que é digno e indigno segundo o intelecto. Ou segundo o dicionário. Mas só que quando a gente estuda a Bíblia, não interessa o que o dicionário diz, não interessa o que está na palavra, porque é só ela que é de Deus. E aí vem ser digno ou indigno para Deus é quando tu recebe algo de Deus, Deus te abençoa e tu não reparte aquilo que Deus te deu, você é indigno para Deus. Exatamente. Porque você é indigno de ter recebido. Sim. Deus não te dá porque você é o cara. Deus te dá para que você reparta. Exatamente. A indignidade diante de Deus vem quando você recebe algo de Deus, Deus te abençoou, Deus te abastou, mas você não reparte. Fica retenso só para si. Abraão aqui, contextualizando dentro do que a gente está estudando, Abraão recebeu de Deus, ele foi extremamente próspero. Exatamente. Na verdade, na sua época, ele foi o homem mais próspero que houve. Mas dentro da sua prosperidade, ele não se importava de repartir, ele não se importava de dar,
Tanto que ele disse, ó, Ló, escolhe você, aonde você quiser ir. Não tem problema nenhum. Porque ele tinha confiança, ele tinha fé em Deus, que aonde ele tivesse, Deus iria abençoá-lo. Exatamente. Então não havia problema nenhum, pode escolher aonde Essa você é a for. nossa fé, o que a gente tem que ter. Nós viemos para cá, a gente estava lembrando, trazendo à memória aquilo que Deus fez na nossa vida. Por quê? Porque tudo parte de uma confiança. Não importa aonde Deus levar, vai ser bênção. O que Deus programou vai ser bênção, porque a vontade dele é melhor que a nossa. Ou seja, pastor, Sempre. a gente tem que estar sempre no centro da vontade de Deus, não no centro da nossa vontade. Porque no momento que nós fizemos as nossas vontades, nós não alcançamos as bênçãos que Deus tem. Agora, se tu te colocas, Senhor, eis-me aqui, diante da tua presença, no centro da tua vontade, faça de mim o que o Senhor queres, e eis-me aqui, envia a mim o que o Senhor quer, aí a gente está no lugar certo, esperando de Deus o que Ele planejou, os projetos dele. Mas, pastor, a hora foi, faltam 4 minutinhos, e nós precisamos falar... E nós estamos no capítulo 12, versículo 9, falta ainda toda a migração do abençoado, quando houve uma época de fome, houve uma época de seca, e aonde que quando havia fome, havia seca, o pessoal iria buscar comida? No Egito. O Egito sempre tinha depósitos, o Egito tinha muito depósito e vendia muita comida, porque o Egito ele tinha algo que era diferente dos outros. O Egito tinha a crescente fértil do rio Nilo. Vamos ter que deixar o Egito para a semana que vem. E essa crescente fértil do rio Nilo, só para completar aqui, o que acontecia? Em outros lugares tinha seca, mas por mais que a crescente fértil do Egito, o que seria essa chamada crescente fértil? É que havia o transbordamento do Egito e as terras férteis ao longo do rio, e o rio era extremamente poderoso e caudaloso. Então, por mais que houvesse épocas de seca, mas havia as produções, e eles tinham essa consciência de guardar os grãos, e eles guardavam muitos grãos. Então, quando havia fome e seca, porque assim, a gente vai ver isso agora em Abrão, que houve seca, houve fome. Mais tarde, a gente vê a formatação mesmo do povo semita, do povo judeu, a partir da saída do Egito ali. Porque primeiro vão com José. Depois, quando nós chegarmos lá, você explica isso. Porque nós precisamos lembrar que nós temos os nossos parceiros aqui. Amém. Amém, pastor? Aqui, então, dona de casa, quando nós vamos fazer uma limpeza, nós temos aqui uma indicação de um produto maravilhoso que é a empresa Lírio do Campo. Eu já usei, eu sei que é bom. Eu sou testemunha, eu vi. Isso. Então, assim, quando você precisar... Pastor, o senhor só viu e não limpou? Não, eu só estava observando. Não, mas ele ajuda em casa, assim, ele faz tudo pra mim, ele me ajuda sempre. Porque você merece. E nós somos uma só Porque carne. você merece Lírio do Campo. Eu mereço Lírio do Campo, porque faz uma boa limpeza, não faz pastor. E poupa você. Exatamente. Porque os então, assim, são ótimos mesmo. Tem tudo. Tem lava-roupas, tem amaciantes, desodorizadores, tem clareador, tem tudo que você precisa. Tem até lá. aquele limpa-vidro que a Manavi falou que é excelente. Que é excelente. Então, aonde que a gente tem, aonde que é localizado a Lírio do Campo? Na rua Florianópolis, 1255, no Guanabara. E tem também o WhatsApp que o pessoal entrega esses Você não precisa produtos. nem sair de casa. Isso, no 98429-6022. Lírios do Campo. E aqui nós temos também os nossos amigos da JBS Contabilidade Ágil para o Tempo Atual. Comunicação eficiente e tomada rápida de decisões. Essa é a essência do trabalho da JBS. Há 25 anos atendendo pessoas e negócios e há 10 anos com o selo catarinense de qualidade e da Federação de Contabilistas. Abertura de empresas, imposto de renda, abertura de MEI, contabilidade e recursos humanos, além da consultoria fiscal. Conte com a equipe da JBC Contabilidade para o crescimento do seu negócio. JBC Contabilidade fica na rua Monsenhor Gersino, 127, bairro Floresta. Você pode entrar em contato pelo, anote aí, 3027-7054, 3027-7054, ou você pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp, 99604-6973. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo e-mail, contato@jbccontabilidade.com.br. Ô pastor, então antes da gente encerrar, a gente parou no capítulo 12, no versículo 9, certo? Certo. E assim, ó, tem tanta coisa ainda pra gente falar desse homem Abrão,
que eu acho que um programa que vem a gente vai continuar só nele, assim, até chegar lá no Egito. A gente tem tanta coisa que Deus se mostra através deles. A bênção e maldição se mostra através da vida dele. O que vem pela frente aqui, ainda vamos caminhar junto com Abraão. Vamos caminhar muito. Daí já passa de Abraão para Abraão. Uhum. Porque também é um adendo, né? Quando Deus resolve mudar Os nomes. ou usando uma palavra que o pessoal está usando muito agora, quando muda a chave, né? Ou a narrativa. Não. Narrativa, não quero falar narrativa aqui. Nós estamos falando de Bíblia. Bíblia não tem narrativa, tem verdade. Mas às vezes Não. Mudar a chave, ou seja, quando Deus chega e muda o cativeiro, vamos falar assim em termos bíblicos. Sim. Quando Deus muda o teu cativeiro, ou seja, ele recebeu o nome Abrão, que era um nome mesopotâmico, era um nome caldeu. Sim. Aí ele recebe de Deus um novo nome. Então quando Deus chega, ele muda cativeiro, muda a mente, muda coração, muda tudo. Muda tudo. Já era uma pré-figura do que a gente tem hoje na graça. Quando Deus chega, assim como chegou na casa do cobrador de impostos Jesus e disse, hoje chegou a salvação nessa casa. Quando o evangelho chega no coração, não estou dizendo quando o evangelho chega na mente é uma situação. Quando o evangelho chega no coração, tem mudança de vida. Exatamente. Quando o evangelho chega no coração, tudo muda. É que onde Jesus chega, onde Deus está, não tem como permanecer igual. Porque o amor dele é tão maravilhoso que tu não consegue ser, por mais que tu até queira aquela história, né? Eu já sou batizada, né, nas águas e a gente já nasceu, já é uma nova criatura. E às vezes a antiga Débora quer subir, eu dou uma pisadinha dela e digo, vai pra baixo, fica embaixo, não queira subir. A gente tem que empurrar de volta e sair borbolha. Morre, mata ela, porque tem que matar a velha Débora, matar o velho homem para que seja vivo o novo homem em Cristo, né? Sempre. Eu preciso registrar ainda 2 amigos que estão nos ouvindo também. E vamos fazer oração final. O Capitão Ivan e o Coronel Agenor também, suas famílias, abraço. Um beijo no coração, graças a Deus. A esposa do Capitão Ivan já está restaurada, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela audiência. Então, obrigado para todos, né, novamente, que estão E agradecer aqui. De um modo geral a todos os ouvintes, Isso. né? Leia para nós que eu não enxergo daqui o povo São lá. Paulo, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Joinville, São José dos Campos, Curitiba. Então, muito obrigada Beijo também a no coração, nossos ouvintes, Deus a Soraya, abençoe a nossa companheira de todos os programas, nossa amiga do coração e todos que estão Bênção nos de Deus, escutando. Mana Soraya, obrigado por estar Isso. interagindo conosco aqui. Manda perguntas, mano. Então, pastor, vamos orar encerrando o nosso Vamos, a programa? senhora está ansiosa também? O senhor está ansioso? Eu estou ansioso, não sei se a Amém. garganta está ansiosa. Vai lá que tu dá conta. Então eu vou convidar todo mundo para fechar seus olhos, para nós colocarmos a presença de Deus. Eu esqueci depois do intervalo que você mandasse o endereço, você já fez um bolinho, mas tudo bem. Outro dia Tem você bolo manda em casa, pra gente. pastor, tem bolo em casa. Não, tem, mas é que pra gente interagir. Não tem que interagir, então a gente interage também com o bolo. Cachorro quente também é gostoso, churrasco, amém? Mas agora vamos nos concentrar em Deus, amém, amados? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos juntos em Tua presença. Porque a Tua palavra rema, revelada aos nossos corações, ela veio de encontro, Senhor. E veio aos nossos corações e mentes trazendo a Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos que abençoe cada lar, cada família. Que toda escrita de dívida que há, Senhor, do maligno está repreendida agora em nome de Jesus. E que a Tua glória, a Tua graça venha sobre a casa, o lar e a família de cada um. Abençoa todos nós e fica conosco, Pai. Assim nós o cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Glória a Deus, amado do Senhor. Um abraço a todos, uma boa noite. Estejam sempre ligados no Senhor, porque Ele nunca desliga de você. E escuta a Rádio Resgate, que ela vai trazer muito mais do céu para a sua vida. Beijo no coração e até terça-feira que vem. Beijo no coração.